Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e eu tenho certeza que tem tanta gente que vai olhar e vai falar assim, já passei, estou passando, e é uma situação muito comum, infelizmente é uma situação muito comum, que a gente vai falar de um livro escrito pela publicitária Marília de Castro. Obrigado, Marília, por estar conosco e abordar sobre o seu livro. A Marília é redatora publicitária, trabalhou para grandes agências pequenas e redigiu também para grandes empresas, mas ela, em algum momento, resolveu dizer o seguinte: vou embora porque como eu me fudi no meu trabalho. Falei, É Marília. Exatamente isso, Falei. Exatamente isso. Pronto, falei. Aí, ó. Meu chefe é um pesadelo. Queria agradecer o espaço, estar aqui com você no diálogo, muito obrigada. E realmente falar desse livro é falar de algo que muitos brasileiros passam, muita gente já passou, muitas pessoas no mundo inteiro passam. A gente tem, inclusive, muitos exemplos de séries, filmes falando sobre esse tema, sobre chefes abusivos, sobre ambientes de trabalho tóxicos. E, por exemplo, Mad Men, né, que fala sobre publicidade em outra época. A gente tem o The Office, que traz um pouco de humor para uma situação que é desagradável. E quando eu escrevi esse livro, na verdade, eu nem tinha pretensão assim de, nossa, será que vai fazer sucesso, vai ficar famoso, enfim, mas foi mais um desabafo mesmo de tudo que eu passei e curiosamente, depois de escrever o livro, logo depois eu entrei numa agência de publicidade muito boa e hoje em dia tenho chefes muito bons, mas na verdade foi um desabafo e foi um dia assim que eu me peguei pensando na minha casa. Falei, caramba, né? Eu já passei por tanta coisa, eu já tive tantos empregos, eu já convivi com chefes tão ruins, e eu tenho certeza que outras pessoas estão passando por isso também, e estão ali indo para o escritório, acordando de manhã para trabalhar com aquela sensação de, nossa, eu vou ter que passar por isso mais um dia, sem vontade, né, de fazer um trabalho bacana, porque a gente precisa de um ambiente de trabalho bom e de um chefe. Claro, né? Eu não estou falando aqui de uma coisa de, eu vou poder chegar no meu trabalho e vou poder fazer o que eu quiser, eu vou ter um chefe tão bonzinho que eu vou chegar lá e vou mandar em tudo. Não é isso. Na verdade, esse livro fala de coisas como assédio moral, assédio até sexual, que muitas mulheres enfrentam quando entram para trabalhar numa empresa. Então, eu espero que as pessoas se identifiquem e percebam que elas não estão sozinhas. Né? Depois que eu fiz esse livro, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando, nossa, o meu filho está com depressão por causa de um chefe. Eu conheço pessoas que o chefe era tão ruim, que a pessoa teve uma crise de ansiedade no meio do trabalho, sabe? Então, mas é aí que entra uma curiosidade, que você é uma jovem, você é nova, né? Quer dizer, muita gente com idade adulta, em terceira adulta, não que você não seja adulta, mas muito mais velha, terceira idade, não tiveram, de repente, uma coragem, né, de você chegar e falar assim, não, isso aqui não der para mim, não está dando para mim, tchau, peguei minha malinha, fui embora. Exatamente. Quer dizer, uma jovem que foi lá e tomou uma decisão. E na verdade, assim, o que eu gosto de deixar muito claro no livro, ao longo do livro, é que, assim, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu estudei em escolas particulares, eu fiz uma faculdade particular, eu tive oportunidades que muitas pessoas aqui no Brasil não têm.
Então, eu não queria que parecesse uma coisa que é uma sensação que eu tive muitas vezes de uma pessoa mimada, sabe? Pô, tá todo mundo lá aguentando chefe ruim, aguentando empregos ruins, e eu tô aqui reclamando, e eu tô aqui achando ruim. Mas eu comecei a perceber que eu não era obrigada a aguentar um ambiente tóxico. E na verdade, muitas pessoas são, porque realmente, às vezes, tem aquilo só para sobreviver e junta o medo de ser demitido e perder o emprego, e a maioria das pessoas no Brasil não tem que pagar as contas, tem que pagar os boletos, tem que pagar o aluguel, então a gente precisa do emprego. E na publicidade, se formou uma cultura do medo, uma coisa de microgerenciamento, que se chama, né? Que é, por exemplo, você está lá trabalhando, sentado no computador, e de repente passa o dono da agência ou um chefe e fica olhando para o seu computador para ver se você realmente está trabalhando. Então é uma questão de desconfiança, de poder, tem muitas coisas para falar. E eu tentei mostrar nesse livro que justamente não é porque você, se eu sair desse emprego hoje, eu não vou passar fome, eu não vou passar necessidade. Mas não é por isso que você tem que aguentar um chefe abusivo, um ambiente de trabalho que te faz mal, que a gente fala tanto hoje em dia de saúde mental, né? De tomar cuidado, de se cuidar, de fazer terapia, enfim. Então, eu acho que falta, assim, a gente está melhorando, né? Eu passei por muitos empregos ruins, eu conto isso no livro. Hoje em dia eu estou numa agência muito boa, mas não foi um caminho fácil. Encontrar um lugar que me acolhesse, um ambiente de trabalho bom, em que eu pudesse focar no meu trabalho e não me distrair com outros problemas, foi muito difícil. É uma coisa que você deixa claro desde o começo no livro, é que você não quer ensinar ninguém a como lidar com o seu chefe. Você deixa isso muito claro. Exatamente. E também não julgo as pessoas que ficam lá mais tempo aguentando um chefe ruim e tal, porque eu mesma me fiz essa pergunta muitas vezes de, será que eu estou sendo fraca? Será que eu deveria fazer o que essa pessoa aqui do meu lado está fazendo? Tentando pagar as contas, sobreviver, talvez passando por problemas financeiros e tá ali aguentando o chefe ruim, que faz mal, um ambiente de trabalho tóxico, muitas vezes, principalmente mulheres sendo assediadas. E aí eu me fazia essa pergunta, será que eu estou sendo fraca? Será que eu deveria aguentar? Sabe, pessoas trabalham lá em loja de shopping durante horas e finais de semana e eu estou aqui reclamando. Então, foi um processo que também me fez... Eu me fiz essa pergunta, será que eu deveria escrever esse livro? Será que não vai parecer um relato meio raso? E aí, depois de um tempo, eu descobri que não. Eu acho que cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor. A gente não pode diminuir a dor do outro, porque uma dor é maior, uma dor é menor. E claro, sabendo dos nossos privilégios, tendo consciência de que eu, por exemplo, uma mulher branca, cheguei onde eu cheguei porque eu tive mais oportunidade, porque eu sou vista de maneira diferente, mas eu acho que a gente precisa sempre buscar o que é melhor para a gente precisa sempre buscar o caminho que vai fazer a gente mais feliz. É importante a gente discernir, né? Porque você, naquele momento que você virou e falou tchau, você discerniu. Porque também tem o outro lado, né? Não que o outro lado esteja certo, mas vamos falar, por exemplo, em pressão econômica, pressão financeira. Um chefe, seja ele o redator-chefe da agência, mas o cargo de chefia, ele é cobrado. Ele é cobrado, sim. Muitas vezes ele é esquartejado em praça pública, não que ele seja tiradentes enforcado, né? Mas sim. Ele é muito cobrado. E aí ele não sabe lidar com essa cobrança e empurra essa cobrança para o subordinado e acaba criando uma pressão que não ajuda no resultado do trabalho. Exatamente. Na verdade, todo mundo é muito cobrado no ambiente de trabalho, né? Porque a gente vive numa sociedade, num sistema em que é resultado, é meta. Então, as pessoas, elas precisam entregar, é sempre a questão da entrega. E além disso, na publicidade, a entrega tem um prazo muito curto, né?
Então, tudo é para ontem. A gente tem umas brincadeiras que os publicitários falam, que o publicitário acha que está salvando a vida de alguém. Se o e-mail marketing não for disparado, se a peça não for publicada no jornal na data exata, no prazo certo, nossa, parece que alguém vai morrer. Então, a gente precisa começar a entender que somos seres humanos, não somos máquinas, né? E essa premissa de também o cliente sempre tem razão é justamente essa cobrança que os donos também das empresas e os chefes têm, né? De, nossa, eu estou te prometendo aqui que eu vou entregar um trabalho legal, que eu tenho uma equipe dedicada a você, e aí na hora do vamos ver, eu não entrego com tanta qualidade ou não entrego da maneira que você esperava. Então, é claro, a gente precisa entender que todo mundo é cobrado, os chefes também são cobrados, mas o que eu percebo que acontece muito é que os chefes, principalmente as pessoas que estão em posições de poder, elas descontam muitas vezes frustrações pessoais nos seus funcionários. Calma. Por exemplo, aí é outro item que a gente tem que falar, né? Quer dizer, o cara, eu falei primeiro da cobrança do chefe, né? Aí tanto o chefe quanto o funcionário trazem frustrações pessoais e problemas de casa, domésticos ou inclusive problemas pessoais. E aí é que está o peso e saber medida, equilibrar, né? Isso. Então, na verdade, eu percebo que, assim, justamente o que eu acabei de falar, somos humanos, né? Temos as nossas emoções muitas vezes muito afloradas e a gente precisa, no dia a dia, tentar equilibrar. É difícil, não é fácil, porque você está ali já com aquela pressão, justamente a pressão do trabalho, a pressão do resultado, da meta, da entrega. E aí você também está lá, por exemplo, passando por um problema familiar, um problema, sei lá, está separando da esposa, tá, sabe? Alguém na família está doente e é muito difícil não jogar isso em cima do trabalho e das pessoas. Então, eu acho que o chefe ele tem que saber dosar e saber que, por mais que ele esteja passando por um momento difícil, por mais que ele também tenha cobrança, é justamente o que eu falo no livro. Eu falo de líderes, né, de liderança. O que é um bom líder? O bom líder é aquele cara que a presença dele não vai ser incômoda. A presença dele vai ser um norte para você, na hora que você tiver uma dúvida, na hora que você tiver uma dificuldade no trabalho, você poder consultar essa pessoa, saber que você pode contar com essa pessoa. Claro, é o que eu falei, né? Não é você chegar fazendo o que você bem entender, não é você achar que você não respeitar o seu superior, porque o respeito tem que ser mútuo. O que eu quero dizer você precisa ter o chefe, o seu líder, como um exemplo. E ser um exemplo não é fácil, né? A gente, por exemplo, acha que os nossos pais, por exemplo, têm que ser perfeitos, que eles nunca vão errar, essa figura dos pais, né, endeusados. E o chefe também, ele vai errar, ele vai se frustrar, ele vai cometer erros, ele vai ter dias que, de vez em quando, ele vai estar de bom humor e mau humor, e às vezes a gente tem que saber lidar. Muitas vezes eu ia para o trabalho e eu sabia que o meu chefe era mal-humorado, que ele ia descontar os problemas dele em mim, então eu ia sem saber como é que vai ser meu dia, né? O que vai acontecer? Será que o meu chefe vai estar muito mal-humorado? Será que ele vai descontar em mim? Será que ele vai gritar comigo hoje? Não era uma coisa do tipo... Essa tensão... Você acorda chegando, já acorda assim, eu vou ser recebida hoje como pelo meu chefe? Exatamente. Né? Tensão, né? Exatamente. Magdalena, deixa eu chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar.
Segurança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Musicake e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco, recebendo essa encantadora publicitária, autora, escritora, Marília de Castro, que fez esse livro aí que o Bruno está colocando na tela aí. Meu chefe é um pesadelo, né? E Marília, hoje, basicamente, fica difícil uma empresa, e você estava falando que você está numa agência muito legal, em termos de relacionamento, mas se você tem um monte de coisas que se você não tiver noção, você não consegue viver nesse ambiente de trabalho. Então, hoje se fala em ESG, hoje se fala em cultura racial, cultura sexual, se fala em benefícios, se fala em... Se a empresa não tiver uma noção desse todo, vai faltar uma peça nessa engrenagem. Vai faltar uma peça na engrenagem e vai ficar para trás. Porque o que eu falo muito hoje em dia, né? A gente tem uma resistência por uma parte da nossa sociedade que quer viver no passado. E a gente percebe, principalmente na publicidade, que as coisas estão mudando, a gente precisa falar de diversidade, a gente precisa acolher todos os tipos de profissionais, justamente para dar a oportunidade de mostrar que o mundo está mudando. E quem não girar a roda junto vai ficar para trás. Então, eu acho que teve um cansaço, principalmente na área da publicidade, tem um cansaço geral de a gente não aguenta mais só vender produto e não pensar nas pessoas. Então, a gente tem um histórico aí de, por exemplo, propaganda da Dove, mostrando corpos diferentes de mulheres, propagandas de cerveja, mudando essa questão da mulher gostosona aparecendo com copo de cerveja. Mas não, agora você vê várias pessoas curtindo ali a cerveja na praia. É estrutural, é o que você falou, é histórico. A gente precisa mudar. Você não vai lembrar quando foi fundada a Embratur e que os vídeos do Brasil que iam para o exterior era bumbum de mulher de escola de samba, futebol, exato, praia, bumbum e peito. Era o que ia para o exterior do Brasil. E o que é que você vai perceber que é o Brasil? Com isso aí, é uma zona. Quer dizer, as pessoas não têm noção do que estão fazendo na publicidade, né? Muitas vezes nesse sentido. E muitas vezes é obrigado a vir com lei. Agora tem lei para... estão querendo pôr lei que tem que ter negro no meio de uma publicidade que tenha X pessoas. Estão querendo cotas de negro para índio, para não sei o quê. Porque as pessoas não percebem essa diversidade, ainda mais no país, no Brasil, que é uma diversidade... Nossa, uma loucura. Exatamente, não percebem. Muitas pessoas no Brasil que têm preconceito, por exemplo, você vai olhar a árvore genealógica da pessoa, ela é descendente de negro, é descendente de índio.
Então, não faz sentido a gente querer continuar deixando a publicidade nessa caixinha da... o que é a família margarina, né? A família perfeita que senta lá na mesa para tomar café da manhã. E a gente precisa começar a abrir os espaços. Na verdade, só o fato da gente ainda ter que ficar lutando por esse tipo de coisa já é um absurdo. A gente nem deveria mais estar falando disso como se fosse uma questão ainda a ser resolvida. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo claro que eu falo no livro, que eu tive uma chefe que eu estava sentada no meu escritório ali, trabalhando na agência, e a gente estava fazendo uma peça publicitária online, que é um e-mail marketing, né? E aí ela chegou atrás de mim e do meu colega de trabalho e reclamou porque ela não queria, ela achava desnecessário ter pessoas de cor, ela usou o termo de cor, nas peças, que é um termo racista, inclusive, né? Porque cores existem várias, enfim. E eu comento no livro que quando eu ouvi ela falando isso, na hora eu travei. Eu não consegui falar, você está errada, não fala desse jeito, que absurdo. Eu travei. E vieram muitos medos na minha cabeça. Medo de perder o emprego, medo dela me demitir. Um medo até egoísta, porque a gente sabe que a gente precisa lutar, quem é privilegiado, quem está em posição de, historicamente, de opressor, precisa lutar para que as pessoas oprimidas tenham voz e sejam defendidas. E na hora eu não fiz nada. E eu até hoje me sinto mal por isso. Então a gente precisa falar, a gente precisa de diversidade, a gente precisa... as empresas estão focando mais nisso. É claro que existem pessoas que dizem que agora estão colocando mulheres e pessoas pretas nas propagandas por uma questão de conveniência, porque agora essas pessoas estão consumindo mais, mas pelo menos estão tentando, pelo menos está acontecendo, né? A agência que eu trabalho hoje em dia, que é a Oliver, é uma agência que se preocupa muito com a diversidade, é uma agência que é realmente diferente. Quando eu entrei, assim como muitas pessoas que entraram lá, com os históricos de publicitário já frustrado, de trabalhar num lugar não tão legal, as pessoas entraram lá e falaram, gente, qual é a pegadinha? Não é possível, alguma coisa ruim vai acontecer, alguém vai ser abusivo aqui em algum momento, cadê? Cadê o ambiente tóxico das agências? O que aconteceu? Então, a gente até estranha, sabe? E eu acho que não só na publicidade, quando a gente entra numa empresa acolhedora, que respeita as diferenças, que quer ajudar os funcionários a crescer, a gente estranha. A gente acha que é um oásis no deserto. Eu pergunto para você, até por questão de obrigação a perguntar, né? Você já foi assediada? Já, não de uma forma... Sim, eu conto isso no livro. Foi de uma forma aparentemente sutil, não foi nada assim extremo, digamos assim, mas já aconteceu, por exemplo, de eu estar trabalhando, estou aqui olhando para o meu computador, digitando, e aí chega um cara que eu não tenho intimidade nenhuma, que eu falei uma vez na vida ou duas no escritório, e o cara começa a fazer massagem nas minhas costas. Uau! Então, quer dizer, qual é a intimidade que eu dei para essa pessoa, que não é nem minha amiga, que eu não vou nem almoçar durante o horário de trabalho para fazer isso? E aí, quando eu fui reclamar, inclusive com mulheres, essas mulheres e essas pessoas nessa empresa defenderam esse cara e falaram, não, é o jeito dele, ele é assim com todo mundo, é que ele é muito simpático. Então, você percebe, por quê? Por que não falar? E aí, nesse dia, eu mandei um e-mail para ele, copiando o RH da empresa e falando, olha, eu não gostei, eu não quero que isso se repita, se você puder não fazer mais isso. E, obviamente, ele revoltou e usou o termo mais usado quando uma mulher reclama de assédio ou de qualquer coisa, você tá louca, eu nem encostei em você, imagina, da onde você tirou isso? Quer dizer, pega as filmagens da câmera lá da empresa e vê se eu tô ficando louca. E nesta mesma empresa, eu tive um chefe que foi pegar a tesoura no porta-lápis e na hora de pegar a tesoura, ele simplesmente achou que tudo bem, passou a mão no meu cabelo. Então, e eu tô falando de coisas que realmente são sutis, mas que já é o suficiente para você, imagina, ficar com aquela sensação de... quem sou eu aqui? Ainda bem, cadê o respeito?
Ainda bem que ele passou a mão no seu cabelo, né? Porque na Assembleia Legislativa de São Paulo, recentemente, a deputada a mão no seio dela, né? Que é uma vergonha. E eu já ouvi histórias de amigas que mão na perna, mão nas partes íntimas mesmo. E mais grosseiramente perigoso, muito embora você é uma exceção, porque você sabe que as mulheres não gritam. Recentemente, nós tivemos a questão do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, e que eles expõem as pessoas com quem eles querem assediar a viagens, por exemplo, hotéis, obrigam as pessoas. Você fala, porra, o que eu estou fazendo numa reunião, etc. e tal? Não, o cara está com outras intenções. Né? E aí, quando uma mulher grita, vem uma centena atrás e aí cria coragem. Isso é uma coisa que precisava dar voz. Exatamente. E é isso, né? O que acontece é, antes dessa coragem aparecer, primeiro ela é apedrejada. Primeiro, tá reclamando, justamente aquela coisa que eu falei será que estou sendo fraca, deveria valorizar o meu emprego? Tá reclamando, tá ali trabalhando numa empresa boa, nossa, você não vai conseguir outro emprego melhor. É a mesma lógica do não vou terminar com meu marido, meu namorado abusivo, porque eu não vou conseguir algo melhor. Os homens usam muito esse argumento quando eles estão fazendo esse terror psicológico, né, com a mulher, de você não vai conseguir nada melhor. E com o trabalho é a mesma coisa. Mas sim, sempre existe oportunidade de conseguir uma coisa melhor. Não é fácil, é difícil no país que a gente vive, claro, mas eu sempre que eu via alguma amiga, por exemplo, passando por um momento de dificuldade no trabalho, assédio moral, que acontece muito, eu sempre dizia, olha, pensa bem se vale a pena continuar, porque eu percebo que tem muita gente que tem condições de pedir demissão de um emprego tóxico, de buscar outra coisa, e a pessoa não vai atrás, não por necessidade, mas porque se sente fracassado, se sente fraco, se sente, nossa, eu tenho que aguentar. Você fica com essa culpa, e você não tem que aguentar, você tem que buscar o que é melhor para você. E essa questão das mulheres, você vê, tem desde Hollywood, né, com o assédio, aquela questão do Me Too, né, que eles criaram para mulheres falarem, não, eu também já fui assediada, e você vai vendo que os movimentos, eles acontecem em todos os lugares, em todo mundo. Então, é papel da publicidade também tentar mudar um pouco isso, como a questão da propaganda de cerveja, tentar mudar essa visão que a gente tem sobre as mulheres, sobre as pessoas, enfim. E nesse mundo publicitário, além de todas essas questões de assédio moral e tal, cuidar da saúde mental das pessoas, né? Agora a gente está falando muito de burnout. Burnout virou a nova palavra do momento para falar do esgotamento, né? O esgotamento mental no trabalho, de não ter tempo para sua vida social, qualidade de vida. Então, a gente precisa realmente... as pessoas estão buscando mais qualidade de vida. A gente teve, depois da pandemia, demissões em massa, pessoas pedindo demissão porque não estavam felizes no trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu queria ter falado tanta coisa com você, mas estamos chegando no final do programa, e eu tenho certeza de uma coisa. Quando você escreveu esse livro, quando você ouviu comentários a respeito desse livro, já tem um segundo livro engatilhado na sua cabeça, com consequências e histórias desse primeiro livro. Ou eu estou errado? Não está errado. Eu já pensei nisso. Estou esperando, porque acabei de publicar esse, né? Meu primeiro livro, o lançamento foi agora em agosto. Mas eu falo bastante no livro também sobre a minha trajetória no trabalho. Antes de falar da questão do assédio, eu falo da minha trajetória de... Quando eu era criança, eu queria ser artista plástica, eu queria ter feito outras coisas da minha vida. E eu fui parar na publicidade porque eu acreditei na publicidade como uma forma de ser criativa. Marília, então, com todos os problemas, né? Eu vou aguardar esse seu segundo livro, porque eu quero voltar e nós vamos aí sim enriquecer mais ainda essa nossa entrevista. Olha, muito obrigado. Pode aguardar. Nós chegamos no final, eu te agradeço, muito gentil, e sucesso para você. Muito obrigada pela oportunidade, Edmo. Obrigada mesmo. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo.
Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.